Tá tendo um movimento cada vez mais forte contra as bets, né, para que o Estado tome alguma providência em relação às bets. Eu fiz um ou dois vídeos criticando o Felca, dizendo que ele atrapalhou mais do que ele ajudou, porque a maioria das pessoas vive um processo delirante absurdo. Ele pensa que tudo que existe no mundo é o que ele vê no Jornal Nacional. Ele acredita no Jornal Nacional, usa o Jornal Nacional como exemplo de mídia. E ele acaba se convencendo de ser super informado e que sabe as piores coisas que existem no mundo. Assim sendo, quando o Felca expõe um pouquinho a mais, né, que foi a questão do exposição semissexual na internet de crianças, essas pessoas que têm uma desconexão absurda com a realidade, tirando as mau caráteres, elas acabam em grande parte negando essa realidade de sensualização de criança na internet, até pelos pais, para ganhar dinheiro. E aquelas que aceitam pensam que é o fim do mundo e que é coisa nova, que nunca que apareceu agora, que a culpa é da internet, por aí vai. Aí eu falei, olha, ele atrapalhou mais do que ajudou, porque a questão de exploração sexual visual de criança na internet não é uma questão de não ser algo novo. É que não é nenhuma gota no oceano da podridão que o ser humano faz. Existem milhões de crianças que são escravas sexuais agora, menino e menina, no mundo todo. Existem pessoas, adolescentes, adultos. Existe canibalismo no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. Quem fizer um levantamento rápido e aprender a mexer no Dark Web, Deep Web, quando aprender a mexer em pouco tempo, acredito que uma semana já deve ter uma noção do que eu estou falando. Eles explicam como trata um corpo humano, se quer homem, se quer mulher, se quer negro, se quer. Alguns só são bem nazistas, né? Só preparam pessoas brancas. E explica como prepara tudo, o nome do prato. Aí vocês verão aí, né? Como eu falei, crianças acompanham meus vídeos aqui, de vez em quando me contam algo. Então, detalhar algumas coisas, se não for muito importante e essencial, eu não tenho como fazer. Cabe cada um já tendo a dica, dar uma refinada depois. Beleza? Então o Felca de fato acabou atrapalhando mais do que ajudando, porque tem coisa muito pior aí. Israel captura pessoas lá há muitas décadas e cometem todo tipo de tortura, estupro, esquartejamento, bota animal para estuprar, faz experiência. Por quê? Os psicopatas apagam a nossa história e escrevem outra conveniente para se esconderem. E a Segunda Guerra foi apagada e escrita de outra maneira. Afinal de contas, os Estados Unidos e Israel são um corpo só, e eles escreveram a história segundo os seus interesses, né? E os sionistas são judeus, psicopatas, que também faziam parte do corpo nazista e ajudavam a entregarem e sabotarem os judeus que não são psicopatas, né? De maneira que quando os sionistas foram para o local de Israel, eles já foram para estabelecerem outro nazismo, mas não deu muito certo do lado de cá, eles ficaram por lá. Tá claro? Se eu fizer outro vídeo, como eu tô falando, explicando mais nossa história, isso ficará um pouco mais claro. Isso é só uma base para vocês entenderem. Que Israel tem coisas loucas lá porque é permitido. As crianças crescem lá, normalizando serem estupradas. Elas não percebem que são estupradas. Eles canibalizam as pessoas. Eles gostam de carne fresca. Vão cortando a pessoa viva para fazer carne fresca em Israel. Não que nos Estados Unidos esses restaurantes de canibais não sejam assim. Certo? Então, e acredite, eu sofri ataques por causa desse tipo de afirmação. Não foram poucos ultimamente, viu? O que acontece? Felca acabou atrapalhando. Ele mesmo, claramente, é uma pessoa alienada em relação a essas coisas, né? Ele ficou chocado com isso aí, com uma coisinha dessa. Não que eu seja a favor, não que eu concorde, não que seja bom.
Vocês têm a mania de a gente falar uma coisa, vocês têm delírios de construir na mente de vocês coisas que a gente não falou e não fez. Vocês têm muitos problemas mentais, é insuportável viver com vocês. Dá nojo, para não falar pior. Beleza? Então eu tentei corrigir esse erro do Felca, né, explicando: existe canibalismo, tortura, perseguição, ameaça, todo tipo de escravismo e etc e tal, sem entrar muito em detalhe. Mas eu, de fato, eu omiti uma informação importantíssima sobre a questão das bets e acabei vim aqui para corrigir, já que a gente está nesse período aí. Eu não falei a coisa mais importante sobre o que está acontecendo com as pessoas no Brasil e no mundo por causa das apostas. Isso foi um erro meu muito grande. Eu não lembro se eu fiquei de fazer um outro vídeo e esqueci, sobrecarregado, eu não lembro. Sinceramente, eu não consigo lembrar qualquer coisa. E corrigirei agora. Vocês saberão de fato o que está acontecendo. As pessoas que consomem bets e se endividam, não é por causa dos influenciadores, principalmente. Os influenciadores não têm nenhum por cento do poder sobre isso. O poder principal dos influenciadores é ser o gatilho para a pessoa entrar na bets. Mas quem sustenta essas pessoas na bets não são os influenciadores. A pessoa, naturalmente, em 90% dos casos, ao perceber que está sendo trapaceada, ela abandonaria. E eu quero explicar aqui porque sua permanência é sustentada. Que era por ter falado, realmente, eu não sei nem quanto tempo eu falei, se tem 1 ano ou 2 esse vídeo aí. Não sei. Deixa eu explicar. Temos uma porcentagem absurda de psicopatas no mundo. Eles criam várias frases para se esconderem. Um exemplo: e se inocentarem. Eles falam assim: como vocês são treinados para serem submissos, vocês acabam não tendo esse comportamento defensivo para desmascarar. Mas deixa eu usar um exemplo. Eles falam muito assim: psicopata e narcisista não sabe, principalmente psicopata. Psicopata não sabe o que é psicopata. Qual era a pergunta que você deveria fazer a essa pessoa ou ia fazer a si mesmo? É mesmo? Psicopata não sabe o que é psicopata? Sequestra criança, estupra, canibaliza, faz tudo escondido. Não sabe o que é psicopata, não sabe o que é mal. Estranho, a gente não vê psicopata pegando criança para estuprar e canibalizar na frente da delegacia. Mas vocês são treinados a serem submissos e aceitarem. Os psicopatas criaram várias frases para poder se esconder e sumirem. Eles são muitos, estão em todos os lugares, cometendo todo tipo de crime. Eles são assim há 450 mil anos, não mudam. Tá no cromossomo, não muda, todos eles são iguais. Só muda aparência, endereço, idade. O objetivo deles é destruir a raça humana. Torturar, canibalizar, estuprar. Fazem isso há 450 mil anos. 450 mil anos que talvez eu conte a história. É a finalidade deles, o objetivo deles. Não acredite, não confie neles. Não confie em um elogio, um abraço, um beijo, nada. Falsidade. Eles fazem de tudo para nos destruírem. Eles são quem estão mantendo essas pessoas no jogo. Lhe daria alguns exemplos para vocês entenderem. Muitas mulheres se casaram com psicopatas e trabalham, mas quando elas recebem o salário, elas têm que dar o dinheiro ao psicopata. Elas não têm dinheiro nenhum nunca para não fugirem. Esses psicopatas no mínimo estupram ela todo dia e muitas vezes levam pessoas e animais para estuprarem elas e os filhos. Só para vocês entenderem um pouco a vida dessas pessoas e o que acontece debaixo do nariz de todo mundo. Muitas vezes é seu filho, sua esposa, seu vizinho. Certo?
Esses psicopatas, eu dei esse exemplo a questão da mulher, mas quem já foi prisioneiro de psicopata ou conhece alguém prisioneiro sabe como é, né? Eles têm eles não têm poder sobrenatural. Isso é uma reação da Matrix, né? A atitude deles, a Matrix joga uma energia negativa na gente, digamos assim, uma emoção, e impregna a gente se acostuma a repetir essa emoção. Que eu pretendo explicar não sei quando sobre a Matrix, ok? Aí eu lembro de quantas pessoas, cara, quantos fake news me procuraram para desfazer de mim, querer dar uma de new que não sei o que. Aí querer falar, repetir textos que decorou, de que Matrix foi tirado de Alice no País da Maravilha. Eu só pergunto uma coisa: você é new, brother? Você não sabe quantos já fizeram isso. Você pensa que você é new? Mas que new estranho é esse que aprendeu a ser new vendo vídeo no YouTube, brother? Vocês são patéticos, brother, em tudo. Se eu for falar tudo da vida de vocês são patéticos em tudo, brother. Tudo. Quem conhece vocês já viram pessoas que obedecem na hora o que o psicopata manda. Vou explicar alguns mecanismos. Primeiro, existe o mecanismo da promessa. Ele escraviza a pessoa pela promessa. As promessas são as seguintes: você pode contar comigo sempre. As pessoas lá fora são suas inimigas, querem lhe destruírem. Você sabe que pode contar comigo sempre. Comigo você tem tudo. E outras promessas: lhe daria um videogame, nunca dá. Lhe daria um carro, nunca dá. E você fica escravo esperando aquilo. Muitas vezes nutrindo uma justiça de que você fez tanto por aquela pessoa que ela tem a obrigação de lhe dar e nunca lhe dará. Você fica escravo obedecendo. Isso tá pouco? Existe o escravismo também sexual, como eu falei, que Sérgio Moro, dá 3 exemplos só, isso acontece muito em todo lugar. Como Sérgio Moro, Dallagnol e sua galera, ok? Vorcaro e Epstein aprisionaram pessoas que botaram para transar com criança, muitas vezes os filhos deles, e filmaram, e a pessoa tem que obedecer. Não são poucas pessoas nisso aí, muitas vezes em religião protestante. Todas elas. Agora aqui eu queria deixar uma coisa clara, que uma pessoa mostrou outro erro meu. Quando a gente fala religião protestante, que fique claro que é a religião que se diz certa e que a católica é errada. Quando você pega uma religião cristã ou de matriz afro, o que for, e ela não tem esse ataque à religião católica original, ela não é protestante. Ela não protesta contra a religião católica. Existem religiões que a gente chamaria de protestante, que são ótimas. Existem umas 50 igrejas aqui no Brasil, no meio de umas 1 milhão, que eu não quero explicar agora. É difícil encontrar uma porra dessa, brother. Difícil pra caralho. E elas são perseguidas de todos os lados. Elas não são protestantes, elas não protestam. Elas respeitam tudo e todos. E são desrespeitadas. Eu deveria ter explicado sobre essa questão dessas religiões não serem protestantes. Ter explicado há muito tempo e não expliquei. Ficou claro conceitualmente, essencialmente, porque não são? Pois bem. Vamos lá. Existe forma de escravizar a pessoa sexualmente. Às vezes a pessoa oferece. Existe um tipo de escravagismo que não tem filmagem. O cara ou a mulher dá sexo à pessoa 1, 2, 3 vezes e nunca mais dá, ficar na promessa, a pessoa não se liberta daquele sexo que nunca acontecerá. Todas as formas de escravismo aqui são todas terríveis. Tá me entendendo? Principalmente o escravismo mental, da promessa, da ameaça, da dívida, da agressão. E muitas dessas pessoas, eu lhe digo, a maioria dessas pessoas que não se libertam do tigrinho, não é por causa dos influenciadores, brother. Eles não vivem em paz. Os psicopatas os fazem estar naquilo o tempo todo. Muitas vezes
Por não terem o poder de extrair do dinheiro da pessoa, querem destruir nela. Eu não posso ter, você também não terá. Já ouviram essa frase? Outra frase comum que você não consegue, nunca entende, né? Se eu não posso ter, você não terá. Eu lhe digo que pelo menos 90% das pessoas que estão no Tigrinho estão nessa situação de controle psicopata. De forma direta ou indireta. Você não fica sabendo que ele não conta a esposa, não conta a mãe, não conta o filho. Não conta. O psicopata que está fazendo isso, você pensa que é uma pessoa boa, brother. Quando fala com você, fala que está preocupado com ele, que quer ajudar, que dá conselho, e você não consegue enxergar. Identificou? Estranho, identificou agora? Vocês não são de religião espírita, que vê o além, até em outro multiverso, em uma realidade que nem matéria existe? Não vê uma coisa simples dessa que está embaixo do seu nariz? Charlatanismo, né? Mentira para si mesmo. Não tô vendo as pessoas passando por isso, esses escravismos aí, né? Esse escravagismo, né? Essas pessoas estão sofrendo, estão fodidas há anos, muitas vezes a vida inteira. De várias formas, brother. Várias formas. Terríveis, em todos os lugares. De uma forma ou de outra, os psicopatas controlam e mandam e fazem eles fazerem. Medo, sexo, tortura, dívida, ameaça, fotografia, vídeo, tudo. Canibalismo. Então estou fazendo essas minhas duas correções. Da religião pensada a ser protestante, mas não é, e por que não é? E minha correção de eu não ter botado a parte mais importante, talvez, do vídeo sobre essa questão aí. Beleza? Peço desculpa. Certo? Eu dizer que vivo sobrecarregado, atarefado, muitas responsabilidades, sem dormir muitas vezes, não é justificativa. Não é. A gente, em uma situação dessa, às vezes você por tá aceitando, tá esquecendo, não fazendo algo por causa dessas coisas, você relaxa e baixa a guarda e alguém morre. Graças a Deus não aconteceu comigo. Não estou dizendo que eu baixei a guarda ou etc e tal. Estou só dando uma explicação. E para vocês entenderem que não é bom acostumarem, nem amolecerem e ficarem na preguiça, né? Na aceitação, na comodidade, pensar que as coisas têm que deixar se lascar porque está passando por uma dificuldade. O problema não se resolve sozinho. Dificuldade não se resolve sozinho. Beleza? Um abraço a todos.